Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Como estão? Estamos aqui nessa quarta-feira e... Jesus! Eu tava separando uns documentos aqui da minha mãe para poder tentar conseguir um auxílio-doença para ela, alguma coisa, né? Porque até hoje ela não tem e eu preciso de uma cuidadora para ela, algumas outras coisas, né? Então eu fui pegar os documentos dela e Deus começou a falar muito comigo. Então eu resolvi gravar esse vídeo para que eu possa abençoar vidas nessa manhã, né? E eu tava aqui vendo a carteira de trabalho dela. Olha o tanto que é linda. Aqui ela escreveu ano passado ainda. Aqui ela ainda escrevia o endereço dela, porque ela tinha tentado resolver algumas coisas. E aí eu peguei a identidade dela, que foi tirada também. Ela já não dava conta de escrever. Na identidade já tem assinatura impossibilitada, porque ela não conseguia mais. Deus começou a falar algumas coisas no meu coração. E eu queria falar com vocês hoje sobre as nossas emoções. Sabe por quê? Porque não é fácil viver, não é fácil estar nessa terra, não é fácil ter problemas todos os dias, não é fácil passar por tribulações, não é fácil, não é fácil. Todos nós passamos por tribulações. Muitas vezes a gente acha que o nosso problema é maior do que o do outro, mas não é. É porque é aquilo que a gente consegue suportar, né? Só que a minha mãe chegou um tempo que muitos aqui já sabem a história dela, ela não suportou. E aquela tristeza profunda da alma, ela não tratou as emoções e gerou uma doença que hoje, infelizmente, destruiu a vida dela, porque ela não tem mais consciência. Eu gravo muitos vídeos dela aqui, né, sorrindo e tudo, mas aquilo ali é inconsciente, Dentro dela, ela não sabe nem o que ela tá falando, o que ela tá fazendo. Dentro dela não existe mais uma consciência. E toda vez que eu olho pra ela, eu me sinto muito triste de saber que o estado dela hoje é como se ela não estivesse nessa terra. Ela está de corpo, ela está presente, mas dentro dela não há mais uma consciência, né? Ela chegou numa fase em que ela fica achando que estão perseguindo ela e várias coisas que a médica falou que é normal, né? Mas que isso me entristece muito pela situação que ela está, né? E por que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque tem muitas pessoas que passam por tribulações, que passam por situações. Mas, gente, o negócio não para um segundo aqui. Eu botei um negócio aqui pra poder segurar e não dá. Passam por situações, tribulações, que passam por problemas e não desabafam, não tiram de dentro aquele problema, não tira de dentro aquela situação que tem amargurado, não conversa com ninguém, vai se fechando, se camuflando, vai com aquela dor, vou baixar aqui um pouquinho, vai com aquela dor se correndo por dentro, aquela dor vem entrando dentro da pessoa e ela não consegue mais como fazer. Então, aquela alma, ela vai se ferindo, e a partir do momento que ela vai se ferindo, ela vai ferindo os outros, porque o ferido fere, né? Então, aquela amargura de dentro dela, ela distrata as pessoas, e muitas vezes as pessoas não entendem, não sabem, né, o que aquela pessoa está passando. Aquelas feridas de dentro dela se transformam muitas vezes em rancor, então elas têm raiva de outras pessoas. E aquilo tudo geram emoções negativas, né? E por isso eu tô gravando esse vídeo hoje, porque eu queria falar com você sobre as suas emoções. Deus tem falado muito comigo nesse tempo sobre as emoções. Porque hoje a gente vê doenças físicas e tudo. Meu Deus, em nome de Jesus, eu preciso de um suporte pra esse negócio. A gente vê muitas doenças físicas, a gente vê muitas situações, vou botar bem aqui, em que as pessoas, as doenças físicas não atrapalham elas. Quantas pessoas eu já vi
com doença física, sem uma perna, cadeirante muitas vezes, mas que vive uma vida bem, que vive uma vida saudável, que vive uma vida tranquila, entendeu? Apesar das limitações dela, apesar de tudo que ela tem vivido, ela consegue. Mas quando uma pessoa tem uma alma ferida, quando uma pessoa tem problemas emocionais, ela não consegue. É muito mais forte do que ela. Muitas vezes vem uma depressão, um desânimo, uma vontade de não resolver nada, de ficar parado. E Deus tem falado muito comigo nesse tempo. Porque muitas vezes aquilo cresce muito maior do que nós e nós não conseguimos lidar. Por isso eu resolvi fazer o curso de psicologia, por isso Deus tem me usado nessa área, porque eu acredito que precisam de pessoas que ajudem pessoas, e a nossa função aqui nessa terra, nós precisamos ter algo que nós deixamos de legado, algo que nós deixamos de bom nessa terra, né? Nós viemos aqui por um propósito, um motivo, nós temos que descobrir qual é. Então nessa manhã aqui eu venho te falar, para você que está ouvindo essa mensagem, para você que tem passado por tribulações, para você que tem achado que o seu problema é maior do que você, porque muitas vezes o nosso problema sim é maior do que nós, mas não maior do que o nosso Deus. Muitas vezes sim o nosso problema, nós não vemos uma solução, mas Deus vê. A Bíblia fala o quê? Que Deus ele pode tudo e que no impossível do homem Deus age. Então pode ser que você esteja passando um problema e que você não sabe como resolver, você não entende, você não desenrola, mas Deus, ele pode resolver. E ele pode resolver, no estalar de dedos. Ontem eu passei por 2 situações em que eu precisava urgentemente da intervenção de Deus em algo. E eu lembro que eu estava orando, pedindo ao Senhor que ele desenrolasse aquilo, porque eu não conseguiria. E na minha oração eu falei, Senhor, se tu quiser em um estalar de dedos, tu resolve isso. Eu precisava fazer uma prova, era uma prova importante para mim, e iria ter uma banca, né? E aí tinha muito conteúdo para estudar, e eu não tinha tido tempo de estudar o suficiente. E eu pedi ao Senhor que ele me ajudasse ali. E eu falei, Senhor, em um estalar de dedos tu pode fazer. E Deus fez. O conteúdo que caiu era justamente o que eu tinha escolhido para estudar, que foi o que deu tempo, né? Então Deus pode. Outra situação era uma situação financeira que eu precisava resolver, e eu falei, Deus, se tu puder em um estalar de dedos, e ele fez. Sabe por quê? Porque Deus é pai. Ele é meu pai, ele é teu pai, e ele cuida de nós. Mas para ele cuidar, nós precisamos pedir, abrir a nossa boca e falar a nossa necessidade. Muitas vezes a gente fala a nossa necessidade para o vizinho da direita, para o da esquerda, e não falamos a Deus. Quando você tiver algo de necessidade, ore ao Senhor, ajoelhe no seu lugar secreto e peça a Deus, porque Ele faz. Ele faz, e Ele faz com excelência, Ele faz com amor, e Ele faz com pressa na tua vida. E por isso eu estou falando aqui hoje, porque muitas vezes nós vamos guardando situações lá da infância, situações em que nos paralisaram, situações em que nos deixaram uma raiz de amargura, situações em que nós não liberamos perdão, situações em que nós achamos que nós estamos libertos, mas não. Cada emoção negativa dessa é como se fosse um elástico, que ele tá te prendendo. Então quando você acha que você vai romper, o elástico puxa e você volta para a estaca zero. A sua vida, ela não sai de um ciclo. Você faz isso, aquilo e você volta para o mesmo lugar, porque você não rompeu essas emoções negativas, esses elásticos que estão te prendendo. Andressa, e como eu vou fazer isso? Primeira coisa, você tem que retirar. Sabe o que a Bíblia fala? Que enquanto eu não confessei o meu pecado, os meus ossos, eles se consumiam. Davi fala, enquanto eu não confessei. Então você precisa fazer o quê? Você precisa retirar de dentro, você precisa falar. Eu estava lendo aqui sobre psicoterapia, que é uma das áreas de minha atuação. E psicoterapia, um dos significados dela é servir a Deus. A terapia, ela é uma forma de você falar, expressar e retirar de dentro de você aquilo que tem te incomodado, é uma cura para a tua alma. Então você precisa falar, você precisa retirar de dentro de você isso que tem te entristecido. E foi isso que a minha mãe não fez. Ela não falava, ou muitas vezes ela falava para pessoas que não compreendiam, que não entendiam o que ela sentia, que achavam que era frescura, que era preguiça, que era isso, que era aquilo, mas por dentro ela estava morrendo. E eu lembro o quanto ela pediu ajuda, da maneira dela, ela pediu ajuda. Mas eu não tinha entendimento de saber o que ela estava passando por dentro. Então hoje aqui, em nome de Jesus, eu venho te falar, peça ajuda. Não morra por dentro, não se anule. Nós estamos aqui para viver, e viver com excelência. Viver felizes, viver alegres, viver com gratidão. Viver com emoções positivas, viver com o bem.
Não compensa guardar rancor, não compensa guardar mágoa, não compensa ficar ferido, não compensa. Às vezes a tua vida não tá andando por isso, porque você guardou algo e esse algo tá te puxando para trás. Mas o Senhor te diz hoje, libere. Andressa, você não sabe o que Ele fez comigo, libere. Andressa, você não sabe o que eu senti, libere. Isso vai fazer bem para você. Isso vai fazer bem para você, entendeu? Não é pra pessoa que te magoou, é pra você. E pra finalizar esse vídeo, que ele tá ficando muito grande, eu tive uma visão quando eu orava, pedindo ao Senhor algumas coisas. E uma das coisas que eu pedi era equilíbrio emocional. E na visão que eu tive, era como se fosse um copo. A nossa vida é como se fosse um copo. Então, os problemas, eles vêm. Os problemas, eles entram sobre nós. Os problemas, eles enchem. E eles vêm sobre nós, nós não sabemos como reagir. Esse copo tá cheio de problemas, ó. Esse copo aqui representa a sua vida hoje, ou a minha vida hoje. Esse copo aqui, ele representa como nós vivemos. Com muitos problemas, é natural nós termos problemas. É natural. Mas o que não é natural é eu deixar os problemas tomarem de conta da minha vida, a ponto de transbordar. A ponto dele me encher e eu não saber mais quem sou eu e quem é problema. A ponto dele derramar sobre mim e eu não saber mais. E sabe o que Deus me dizia? Que Ele é a solução. Deus falava pra mim, minha filha, derrame sobre mim os problemas. Derrame sobre mim tudo que você tem vivido. Derrame sobre mim, porque eu é que resolvo. E esse aqui vem representar o Senhor na tua vida, porque Ele é muito maior do que o teu problema. Deus é muito maior do que o teu problema, do que o meu problema, do que tudo. Mas Ele precisa que nós venhamos derramar sobre Ele os nossos problemas. O que é o problema aqui hoje? O problema aqui hoje é nada. Sabe por quê? Porque Deus é muito maior. Então, libere o que te prende, retire dentro de você, vive uma vida plena, saudável. Nós nascemos, nós fomos feitos para viver bem, para viver alegres, para viver felizes, para viver o melhor dessa terra, para termos o melhor dessa terra. E os problemas virão, mesmo assim eu vou estar fortalecida em Deus. E a situação virá, mesmo assim eu vou estar fortalecida em Deus, porque Ele te ama. Entenda, Deus te ama de uma maneira sobrenatural e Ele quer curar a tua vida. Então receba hoje a cura do Senhor em nome de Jesus.